Olá, eu sou Luciano Pérez e nós estamos iniciando Resenha Jurídica com Luciano Pérez em 2026, aqui no escritório do Dr. Ives Granda, e é uma delícia nós podermos transitar pelos corredores e poder vivenciar um pouco da história viva do direito. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da moral, a respeito dos costumes, a respeito da nossa Constituição, a respeito do amor, a respeito da família, a respeito daquilo que mais me impressionou quando aqui cheguei, que é o brilho no olhar da vontade que ele sempre teve de fazer diferente e a diferença. Saint-Exupéry já dizia que nós somos responsáveis por todos aqueles que nós cativamos. Imaginem quantos corações foram cativados pela história do Dr. Ives Granda, ensinando, vivendo, caminhando, tocando, escrevendo as suas poesias que saem do corpo, da alma e do espírito e vão para o papel. É uma honra poder estar aqui, Dr. Ives Granda, com o senhor no seu escritório. Eu fiquei apaixonado andando pelos seus corredores, vendo esses inúmeros diplomas, vendo o orgulho que é nós sabermos da necessidade do alimento do corpo, da alma e do espírito através dos estudos. Eu queria que o senhor, claro, dispensa apresentações, mas que o senhor me dissesse ao seu olhar quem é o homem Ives Granda. Primeiro, quero dizer o seguinte, Luciano, eu me considero apenas advogado e professor universitário. E gosto de fazer poesia desde menino. Eu, Saulo Ramos, em 1955, éramos permanentemente convidados para, no interior, as televisões ainda. Não havia propriamente espalhada por todo o país. Então, o Saulo brincava que nós éramos a televisão das prefeituras de interior de São Paulo. E íamos reclamar poesias. O Saulo era um grande poeta. E ele me dizia, o Ives, quando nós nos formarmos em direito, a advocacia vai ser o bico que sustenta o poeta. Foi a vida inteira. Eu continuei fazendo a vida inteira poesia, mas na verdade vivendo da advocacia. Mas sou apenas advogado, professor universitário. E me sinto muito feliz de ser apenas advogado, professor universitário. Como advogado, eu acho que o que é de mais bonito uma democracia é o direito de defesa. E quando fiz a advocacia, saber que além de defender os clientes, você podia defender as instituições, pro bono, defender aquilo que representa a lei, a Constituição, por escritos, livros, etc., pro bono, sem que as autoridades pagassem nada, que ninguém precisasse pagar, em conferências, etc. Eu nunca cobrei, e quando queriam pagar, eu dedicava o dinheiro a instituições necessitadas. Eu achava que era a minha obrigação. Vivia à custa dos meus clientes, que pagavam pelo meu trabalho. Advocacia eu sempre achei muito bonito de você ter numa democracia o direito de defesa, algo que você não tem nas ditaduras, que o direito de defesa não existe. E como professor universitário, isso de poder ensinar, entende? Embora com as limitações de conhecimento e tal, todos nós temos, mas e vendo gerações. E uma das coisas que, enfim, eu mais gosto ainda e quando encontro pessoas, fui seu aluno lá, fui seu aluno aí, entende? Eu me lembro, eu tinha um professor, o Luciano, que para mim foi o maior filósofo que nós tivemos no século passado. Quando eu fui presidente da Academia Paulista de Letras, ele nunca faltou uma quinta-feira, as reuniões de quinta-feira que nós fazíamos, que era o professor Miguel Ayad. O que eu ligava para ele, quando ele atende, ele disse, aqui quem fala é o professor Miguel Ayad. Um dia ele disse, professor, por que eu dizer, aqui quem fala é Ives, todas as pessoas que falam, o senhor fala, ele disse, o Ives, porque o maior título que alguém pode ter na vida de professor. Nunca me esqueci dessa lição do Miguel, e realmente o que dá mais alegria quando eu vejo. E quando os alunos superam o professor, conseguem muito mais. É uma honra. A honra do professor dizer, pô, ele que não ouviu minhas aulas, hoje está nesse ponto. Então, ser professor universitário, advogado, enfim, estou com 90 anos. Eu nunca me arrependi
de ter escolhido e ser apenas advogado e professor universitário. Professor, é muito gostoso quando a gente escuta o senhor falando do orgulho que tem de ser professor e, como falava o saudoso Miguel Reale, que a melhor das profissões é poder ensinar, e o orgulho que o senhor tem de ser advogado. O senhor continua transitando de uma maneira muito forte através dos seus ensinamentos. O senhor representa muito, principalmente não só pelos seus livros, não só pela sua história, não só pela poesia, mas acima de tudo pelo que o senhor vivenciou, pelo que o senhor vivencia. A gente chega aqui no seu escritório, entra na sua sala de reuniões e nós vimos um livro aqui estampado com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. O homem consegue ter moral sem ter fé? Veja o seguinte, em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte, a grande pessoa depois dos meus pais na minha vida foi minha mulher, 67 anos de namoro, e quando nós começamos a namorar, eu estava afastado da igreja. Tinha passado aos 18 anos estudando quase um ano na França, sozinho, no ramo do meu pai. Papai trabalhava em perfumaria, fui estudar perfumaria na França. E estava afastado da religião. Nunca fui à missa lá, melhor, para ser rigorosamente verdadeiro. Fui uma vez à missa, porque eu estava hospedado na casa de um amigo do meu pai, em Montmarsan, na Côte Basque. E ele foi à missa ao domingo, eu estava lá e fui com ele. E a minha mulher, ela, ao contrário, era católica. Nós começamos a namorar dia 24 de dezembro de 1953. Eu a levei para casa, disse, agora eu vou ter 6h30 da tarde. Eu vou ter que rezar 1000 Ave-Marias, porque eu e minha tia rezamos 1000 Ave-Marias, para depois assistir a última Ave-Maria. Rezamos na Missa do Galo, na Igreja de Saúde e tal. Não me impressionou, mas ele levou 8 anos para me convencer a voltar. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje, há mais de 50 anos, quase 60, eu vou à missa diariamente. Porque a vida, no momento que se descobre o que representa a presença de Deus na vida de nós, o sentido, enfim, que Deus dá, o significado de vida. Porque, de rigor, nós somos todos condenados à morte. Se nós pensamos em tornar definitivo o que é transitório e o que é definitivo não damos importância e só pensamos na hora da morte, que nós nunca sabemos que vai chegar, a vida não tem significado nenhum. Aquilo passa, glória, tudo isso, tudo vazio. Ora, quando se tem um significado, percebendo que nós estamos aqui, só temos significado. Se, embora não sendo úteis, não fomos inúteis na vida, e trabalhando com o sentido daquilo de um santo que eu conheci pessoalmente. Até me correspondi com ele, tive 9 vezes com ele. Fui à sua beatificação, fui à sua canonização, tenho carta dele. E, enfim, foi o que modificou a minha vida para compreender. Qual foi o santo? São José Maria Escrivá. Que está aqui o livro da beatificação, o livro da beatificação e da santificação. Eu vou lhe mostrar depois a carta que ele me mandou, quando ele fez 50 anos de sacerdote. Eu mandei o primeiro livro de um centro que a obra tinha fundado aqui, de um curso que foi o primeiro que eu tinha organizado lá, e ele me mandou uma carta muito bonita, que eu vou ler, que vale a pena. E então, o que ocorre? Ver que nós podemos nos santificar diariamente, o trabalho mais comum. Dizer ele, uma hora de trabalho bem feito é uma hora de oração. E sabemos nas nossas relações, ele diz o seguinte, na vida nós precisamos 3 vezes nos santificar. Primeiro, nós mesmos, uma vida interior dedicada. Segundo, santificar com o que nós fazemos os outros, família, o trabalho e a sociedade. E santificar o próprio trabalho, pondo tudo o que nós pudermos de melhor dentro das nossas limitações que todos nós temos, para que o trabalho, enfim, possa ser útil
para a comunidade, para a sociedade, porque as nossas relações somos entre nós e a sociedade, nós e as coisas, está o direito. Então isso deu todo o significado. E como mulher, que foi, a meu ver, uma santa, quando ela faleceu, eu fiz até uma oração no próprio dia que ela faleceu, e ainda uso a aliança. Eu digo, eu não sou viúva, vou me encontrar com ela. Com certeza. Eu estou separado por algum tempo. No dia que ela morreu, eu fiz essa oração que representava o que ela era. Deus Pai Todo-Poderoso e Pai da Misericórdia, que concedestes à vossa filha Ruth, esposa, mãe e avó, ser exemplo fiel no serviço à igreja, à família e às pessoas que a conheceram. Fazei que eu saiba imitá-la em suas virtudes, para corresponder às exigências da vocação cristã no meio do mundo, amando-vos e servindo-vos na luta pela santificação cotidiana. Por sua intenção, peço favor, e rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, e dou essa oração. Mas ela é que foi a grande razão, o grande motivo. E continua a viver aqui no meu coração. Com certeza, com certeza. E sabe o que é mais lindo? É saber que quando a gente acredita na ressurreição, quando a gente acredita nesse poder infinito de Deus, e quando a gente vive se santificando todos os dias, a gente está preparado para essa passagem. Não. Porque Deus Pai Toda nos noite recebe, eu me coloco nas mãos de Deus, se Ele quiser levar, peço evidentemente, claro. se levar com uma morte tranquila, vai ser muito melhor. Até porque eu tenho uma certeza, Luciano, é absoluto. Se Deus não queria que um casal se separasse na Terra, Com certeza. E se nós procuramos amá-lo a vida inteira, Ele não vai deixar separado. Com certeza. E é muito bonito, sabe? Sabe o que é bonito? Porque quando a gente olha, e o senhor tem até um programa que o senhor fala a respeito de poder, e sabe o que é gostoso? É ter a certeza de que o senhor consegue, de que o ser humano consegue trabalhar com poder, ser um professor, ser uma pessoa próspera, ser um grande empresário, ser a profissão que ele quiser escolher, mas que nunca fica demodê o fato de se caminhar juntos, né? De se caminhar de mão dada, em família, sendo exemplo, construindo, fazendo primeiro diferente dentro de casa, e para que essa diferença que se faz dentro de casa e dentro do nosso corpo, do nosso coração, a gente possa fazer a diferença na vida do próximo. Mas eu acho que isso é importante. Eu diria o seguinte, eu acho que todos nós devemos ter 6 dimensões. Primeira dimensão de uma vida interior. E nós temos que ter. Eu vou à missa todo dia, mas faço oração antes. Tenho os meus atos de vida interior para refletir, escrever livros sobre Deus. Na minha visão, de um pobre pecador. Mas vida interior. Segundo, vida familiar. A família é a base da sociedade. A sociedade cresceu na linguagem metafórica da Bíblia. Começa com um homem e uma mulher. Vida profissional, santificar o trabalho ordinário. Mas nós não podemos viver numa ilha. Nós temos que ter uma vida apostólica. Se nós acreditamos em tudo isso, temos que, onde puder fazer apostolado, levar os outros a conhecer a realidade que nos dá tranquilidade, fazer uma vida apostólica. Uma vida social na comunidade. Nós temos amigos, clubes onde estão, instituições. E, por fim, algo que nós brasileiros não aprendemos muito. Uma vida cidadã. Verdade. Se nós vivemos com fecundidade na vida interior, harmonia na vida familiar, com vontade de crescer na vida profissional, com fecundidade na vida apostólica, com fraternidade na vida social e patriotismo na vida cidadã. Enfim, nós podemos não fazer muito, mas se vivermos a luta nesses 6 pontos, eu acho que nós podemos terminar no fim da vida de Deus. Não foi o que o senhor esperava, mas tentei.
e pelo menos, se não fui útil, não fui inútil. Né? Eu acho que isso dá tranquilidade de começar todo dia e à noite fazer o exame de consciência onde eu errei, porque todos nós erramos. Com certeza. Santa Teresa tinha uma frase, a mim me faz um bem extraordinário cada vez que eu repito. Diz, santo é o pecador que não desistiu. É verdade, é isso E mesmo. nós todos fazemos erros. É verdade. E por isso eu não me dou importância, porque sei das minhas limitações. Aliás, Churchill, Winston Churchill, que foi o grande homem da Inglaterra no século passado, disse, ninguém é ninguém perante seu mordomo de quarto. É, porque eles tinham um mordomo de quarto, que esse conhece a pessoa como ela é. É verdade. Então, isso é que nós temos, sabendo das nossas limitações, mas pelo menos não sendo inúteis. E isso é tão bonito, porque quando a gente acredita na misericórdia divina, a gente tem a certeza absoluta de que essa linha tênue do bem e do mal, Jesus conhece o coração da gente a todos os aspectos. E nós temos que lutar contra tudo. Sabe o que eu achei muito bonito? O senhor tirou a oração que o senhor escreveu, e aqui está escrito oração privada para a família. Eu sou católico. Sou católico, não só um católico de boca, eu sou um católico frequentante. Eu faço o meu rosário todos os dias, eu não saio de casa. Também rezo todo dia. Eu não saio de casa sem consagrar a minha vida a Deus. A gente tem que consagrar tudo que a gente faz. E quando a gente deita, fazer um exame de consciência e fazer as nossas orações. O ser humano hoje, ele busca as respostas no outro e nas coisas. E todas as respostas, elas estão na Bíblia. Então, se a pessoa quiser uma resposta, através de uma orientação, se ela abrir a Bíblia com fé, ela vai achar as suas respostas. E quando o Senhor botou na oração a parte da misericórdia, eu não saio sem estar com a minha oração de Jesus misericordioso. E isso, ela é uma bênção, e não só isso. Eu gosto muito, Jesus, eu confio. E a questão de estar e caminhar com o terço, até porque em todos os momentos em que nós temos um tempinho, vamos rezar, vamos orar, vamos nos conectar com esse Pai Divino que é maravilhoso, né? Eu também. Esse texto foi dado por um prelado da obra, que era o Dom Harrier, que é que substituiu o Dom Álvaro. Eu sempre tenho o terço dado por ele, entende? Aliás, aqui é bom, mas porque eu tenho também no carro. Eu tenho igual também, tenho no carro, tenho no... Aqui sempre o crucifixo. E antes eu dirigia, hoje eu não dirijo mais, com 90 anos, mas o de dedo quando eu dirigia. Então eu sempre uso. Entende? O senhor carrega. Também. Mas agora eu vou ler para a carta o que representava um santo, Luciano. 50 anos de sacerdócio, mandei o primeiro livro, Noções de Direito Tributário, no Centro Universitário, que foi fundado pelos membros da obra que eu tinha organizado. Ele fez 50 anos no dia 28 de março de 1975. Essa carta ele me mandou em Roma, 3 de abril. Querido Ives, eu vou dizer já na tradução, né? Muitas graças por tua felicitação e pela publicação que teve a amabilidade de enviar-me. Te rogo que sigas muito unido à minha ação de graças e que rezes por mim para que eu seja um sacerdote bom e fiel. Amém. Te encomendo e te bendigo com todos os teus, afetuosamente, em nome do Senhor José Maria. Que bênção. Ele foi canonizado em que ano? Em 6 de outubro de 2002. Eu estava lá. 6 de outubro de 2002. Mas teve na beatificação também. Teve também na beatificação. Que foi em 1992. Também, 17 de março. 17 de março de 92. Agora teve uma mudada importante. Era de contato pessoal com ele. Uma vez, numa das tertúlias, tivemos 9 tertúlias com ele,
Uma delas, só ele e a minha família. Minha mulher, eu e os 6 filhos. Eu fiz uma pergunta para ele. Disse, padre, gostaria de saber como é que se há de vencer a soberba, porque todos nós, mesmo quando lutamos contra a vaidade, temos vaidade. Ele deu um sorriso e disse, meu filho, ela vai ser enterrada 24 horas depois que você morrer. Porque todos nós vamos lutar contra a vaidade até o último momento da nossa vida. E muitas vezes, problema de poder, problema de crescer, problema de ser admirado pelos outros, no fundo não é outra coisa, senão a vaidade de querer ser reconhecido. E lutar para ser humilde como diz Cristo, uma luta de vida inteira. Mas enfim, era uma figura, quando eu conversava sobre a educação dos filhos com ele, meus filhos eram pequenos, os contatos meus foram todos em 74, os 9 contatos. Mostrava como é que se tinha que educar, contar simplicidade. Quando eu fui a primeira pessoa da obra que ele viu no Brasil quando chegou, dos casados, não da obra dos celibatários, que tem os numerados, supernumerados. E assim que ele me viu, o sacerdote vigário-geral, Dom Xavier Ayala, disse, olha, ele é supernumerário aqui, ele é que está fazendo a integração para estar aqui. Ele, meu filho, daí ele me beijou a testa. Meu filho, e vou amanhã colocar na missa, na hora da consagração. Daí o padre disse que eu era um pai de 6 filhos, minha mulher também era da obra. Amanhã será dedicado a você, meu filho, a minha filha Ruth, os seus 6 filhos. E sabe que eu fiquei sem conseguir falar com ele. Com certeza. E depois, na vida, diversos contatos aí. Mas o primeiro contato, ele tinha um olhar penetrante. Falava como se estivesse se abraçando com o olhar dele. Isso é uma grande figura e foi importantíssimo na vida hoje da obra, 54 anos. Né? Aí não era, naquela época já era, quando ele esteve aqui, que foi em 74. Há 51 anos, estava 3 anos na obra. Mas o dado é que... E ele ficou quanto tempo no Brasil? Ele ficou no Brasil 3 semanas. 3 semanas. Chegou no dia 22 de maio aqui de 74, em São Paulo. Foi embora no dia 6 de junho. Visitou, inclusive, a Aparecida do Norte. Mas ele era advogado também. Ele era advogado, ele tinha feito o curso dele. Foi interessante, e eu li o tese de doutoramento dele em Direito, que era sobre os poderes jurídicos da abadesa de Las Huelgas, com jurisdição não só canônica, mas civil dentro da região, algo que havia na época de Afonso X e tal. E eu lhe pergunto, tem alguma igreja aqui em São Paulo, no Brasil, dedicada a São Joseph? Não temos diversos, por exemplo, a catedral. A catedral tem a imagem dele, a imagem da Aparecida também, na velha igreja, mas não tem. Lá na Basílica, na Basílica Antiga de Aparecida tem a imagem. Tem lá a imagem dele. Mas temos aí, digamos, por exemplo, o próprio centro de extensão, a capela lá em todos os centros. Nós temos as nossas capelas, mas uma igreja dedicada não temos ainda. Olha, em Roma tem. É uma igreja com São José Maria Escrivá. É algo a se pensar aqui no Brasil, né? Afinal de contas, tivemos santo italiano pisando nas nossas terras brasileiras, né? E fazendo história. E tem uma oração que ele dedicou ao Brasil, muito bonita, sobre as flores aromáticas, o seu café, etc. Uma oração longa, mas muito bonita. Né? Que lindo. Professor, eu vou lhe fazer um questionamento. O mundo está muito barulhento. E o senhor falou muito da questão da interiorização. E o senhor citou uma frase que ela é muito importante. As pessoas elas buscam a admiração de fora. E a franca maioria dos nossos homens de poder hoje em dia, muitas das vezes eles não têm a admiração dentro de casa. Ou melhor, o ser humano ele não consegue se olhar no espelho
e admirar essa essência e esse presente único que nós somos, que é ser a imagem e semelhança de Deus. É o dom da vida, é o milagre, é essa graça divina. Com toda a sua experiência, e aí o senhor falou muito da questão da utilidade, eu quero ser útil e não quero poder não ser inútil, né? Então o senhor falou muito a respeito disso. Eu queria que o senhor nos deixasse uma mensagem a respeito dessa importância na construção de a pessoa poder passar uma vida, olhar no espelho e conseguir admirar a sua obra, dizer, eu fiz, eu tentei, mas acima de tudo ser amado pelos seus. Veja o seguinte, eu tenho a impressão que isso depende, em primeiro lugar, de nós mesmos. Né? Enfim, pelo simples fato de ser advogado, estudar, professor, palestras que se vai dando, entende? E, enfim, os livros publicados se tem mesmo. Enfim, tendo alunos e pessoas. Agora, uma das lições que eu fui aprendendo, e que para mim foi muito útil, em primeiro lugar, ter convicção do que está fazendo, você recebe inspiração interior. Você está em contato com Deus e fazendo o exame de consciência. E tendo um bom diretor espiritual, eu acho importante, porque nós não somos diretores de nós mesmos. Um bom diretor espiritual, melhor em conhecimento. Vai se percebendo que expõe-se a ideia. Mas não tem que se impor as ideias. Ou elas valem por si mesmas, convencem. Então, defender ideias e, evidentemente, mesmo mostrar aquelas ideias que lhe parecem erradas, incorretas, mas no campo das ideias. Para isso, não se importar com a crítica, porque é evidente, outros não têm as mesmas ideias. Se tiver, mostrar que quando se está criticando a sua defesa, é um ataque pessoal, a sua honra, vai se reagir. E é uma bobagem reagir. O outro pode estar pensando. A reação traz dois aspectos. Primeiro, mantém um debate desnecessário. Segundo lugar, é aquilo que a outra pessoa quer para mostrar que aquilo atingiu o que ela pretendia que o outro se sentia ofendido. Então, não responder aos ataques, primeiro, não se leva pesos inúteis. Segundo, cada um pensa o que quiser. Quando se apresentou, não era para ser o imperador do mundo. Pelo contrário, apresentar aquilo que parecia. Se outros não quiseram aceitar, o problema da crítica não lhe atingiu, então vai dormir. E a pessoa que atacou percebeu que não se deu importância, talvez sofra mais e não ter a resposta do que tenta. E a terceira é não atacar as pessoas. Quando se defende uma ideia, não tem que se atacar. Eu discordo de muitas coisas no governo federal, na política, mesmo nas doutrinas, naqueles que não acreditam, naqueles, enfim. Mas a pessoa não ataca. Ataca os fatos, defendo ideias, mas não responder a ataques, não atacar pessoas e defender ideias, facilita enormemente apresentações, além de se dormir tranquilo. Isso não se dá uma importância. Agora, quando a crítica é construtiva, daí sim agradecer. Porque muitas pessoas não atacam para agredir. Elas procuram mostrar, está errado aqui, até lá. Então, vale a pena refletir, agradecer. Isso é útil na vida de todos. Tenho para os meus alunos também, vou lhe dar esse livrinho. Eu fiz um livrinho com decálogos. Os decálogos, o decálogo do advogado, como é que um advogado ia ser para todos os meus alunos uma tese. Um decálogo do não, onde é que o que não devemos fazer. Um decálogo da convivência e um decálogo do trabalho ordinário. Enfim, que são, muitas vezes errei, não consegui, mas que eu procurei fazer esses 40 pensamentos como aquilo que poderia orientar minha vida. Eu vou lhe dar, se divertir com ele. Gente, televisão nós temos tempo e eu vou contar assim que, literalmente, eu
Tô apaixonado. Tô apaixonado. Sabe por quê? Em cada fala sua, professor, o senhor fala com o espírito, o senhor fala com a alma, o senhor fala através do sorriso, o senhor fala através do olhar. Quando o senhor fala a respeito de discussões construtivas, debates construtivos, eles alimentam o corpo, a alma e o espírito. E sábio é aquele que sabe ouvir. E sábio é aquele que sabe modificar as ideias. E sábio é aquele que sabe construir dando as mãos. Eu costumo falar que o melhor do Brasil é o brasileiro. O brasileiro ele é um cidadão muito resistente e resiliente, mas ao brasileiro ainda falta um pouco da vontade de respeitar. Respeitar a opinião do próximo. Não significa concordar, mas respeitar. E quando o senhor olha com seus 90 anos, com tanta sabedoria, com tanta fé no coração, com tanta construção, aquilo que valeu a pena, porque basta nós olharmos aqui para a sua biblioteca e nós olhamos o que vale a pena. É deixar um legado. É deixar um legado através da oportunização de levar ao outro a capacidade de aprender. Causa uma tristeza no coração, né? Ver um país tão lindo com tanta discussão inútil, né, professor? Agora, eu vou lhe dar o seguinte, Luciano. Talvez seja mais poesia, mais lirismo, mais romantismo, é o que eu vou lhe dizer. Mas eu tenho uma pequena história do mundo e um ou outro livro chamado Era dos Desafios, em que eu mostro um otimismo muito grande. Eu vejo o seguinte, você pega os dinossauros, viveram 150 milhões de anos e continuaram. Você pega a vida, existe há 3 bilhões e meio, há 4 bilhões de anos e a Terra há 5 bilhões de anos. Aliás, a ordem, você vê no Gênesis, é a mesma ordem que eles descobriram no Big Bang. O aparecimento do Big Bang, que é a Fiat Lux, até na Terra, o que veio primeiro, vida na água e tudo aquilo, até o aparecimento do homem. O Homo sapiens, não o Homo erectus, o Homo sapiens, 200, 300, 400, 1000 anos. Não milhões, 1000 anos. Neandertal há 50 mil anos. Cro-Magnon você tem há 20 mil anos. Aquelas, por exemplo, em Piauí, em Altamira, em Lescot, aqueles desenhos de bisões, tal, já uma brújula de Deus. 20 mil anos. Um relógio de um tempo, de um planeta que existe há 5 bilhões de anos. Não é nada. Há 6 mil anos nós tivemos o primeiro documento escrito. Sinué, da 18ª dinastia egípcia, que saiu e voltou, que tinha saudades das águas do Nilo. O Eldorã, na sua história da civilização, disse que o primeiro documento realmente escrito em prosa, como um romanceado e tal. 2000 anos atrás, numa festa, o sujeito, para não ficar mal, mandou cortar a cabeça do João Batista para não ficar mal perante convidados. Luís XIV mandou matar pessoas porque tinha um palácio Fontainebleau melhor do que Tuileries, mandou fazer Versailles. Nós continuamos com os mesmos problemas, mas já temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os filósofos que escreveram, aqueles grandes santos que foram da humanidade. E era inconcebível você ver isso, digamos, há 3 ou 4 mil anos, que o povo hebraico, leis de Manu, os chineses, ainda jantava na casa do cônsul-geral da China, e analisávamos o crescimento da civilização chinesa, divergindo em campo político, mas não no campo econômico que eles têm. Então, há uma evolução extremamente rápida da humanidade, segundo o relógio do tempo do universo. E nós estamos avaliando. Norberto Bobbio, na Era dos Direitos, diz: o século XX foi a era da descoberta dos direitos, pusemos os direitos escritos. Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma carta de direito
natural. Aquilo está escrito por um jovem naturalista, tomista, que foi René Cassin, baseado em Jacques Maritain. Dizia o Norberto Bobbio, o século XXI talvez seja o século de que nós possamos pôr esses direitos em execução, mas é uma evolução. Jean-Baptiste Vico, esse filósofo italiano, dizia o seguinte: a humanidade evolui por espirais, mas sempre a parte mais baixa da última espiral é mais alta do que a parte mais baixa da espiral anterior. Então, apesar de tudo isso que nós vivemos, dessas injustiças, daquilo que se vê, das guerras que ainda continuam, mas, a meu ver, na era dos efícios, eu vi sem possibilidade de guerras atômicas, porque ela terá uma represália imediatamente em quase todos os países. Hoje tem tecnologia e muitos já têm as armas atômicas. É evidente, mas vai se procurando reclamações, nações que protestam, os campos dos direitos humanos, as constituições todas colocando. Então eu tenho a impressão que, para uma existência de um homem com mais de 100 anos, e 100 anos é uma loucura para o cidadão viver, é muito raro chegar. O relógio do tempo deles é de 100, mas numa visão histórica da humanidade, eu acho que a humanidade tem evoluído de uma forma fantástica e rápida. Em 100, 200 e 300 anos. Verdade. Eu gosto muito, pelas ideias e pela originalidade no teto, que era do século passado, do Gene Roddenberry, quando ele escreveu o Star Trek. Mas a ideia dele é que a Terra, muitos séculos à frente, já tinha equacionado o problema da convivência e levava a sua sabedoria para outras terras, para outros planetas. E tinha como primeira norma o seguinte: nunca influenciar a maneira de ser. Eles teriam que conquistar. Era primeiro comando, primeira ordem, primeira regra. Quer dizer, eu acho que nós vamos chegar um dia a isso, entende? E a própria religião, aquilo que os valores que são colocados, são plataformas para o homem ir descobrindo. E vai se descobrindo, por exemplo, século XX. Carlos, você não acredita em Deus, o Big Bang. Eu gosto desse gênios Fiat Lux. O que é o Fiat Lux, não o Big Bang? Qualquer hebreu ignorante, 5.000 anos atrás, sabia aquilo que eles só souberam no século. Está saindo um livro que eu coordenei agora, como a Igreja Católica construiu um mundo baseado em Woods, um autor que escreveu um livro com esse título, mas o meu, são diversos autores, 20 autores, analisando facetas da Igreja no Brasil, mas analisando no mundo ocidental. Quer dizer, nós temos tudo isso sendo alicerce, isso não está se perdendo. Quando o iluminismo francês, terminamos com a Igreja, de repente aparece um curador logo depois. Nós temos a Rússia, o Stalin eliminou completamente, começam a revigorar da Igreja dentro da outra. Eu conversava com o cônsul de jantar da China, que me ofereceu, o cônsul-geral da China aqui, e eles estão permitindo tranquilamente a religião. A religião católica. O que, coisa que no início do comunismo não se aceitava. Então eu tinha a sensação que, numa vista, um olhar de olhos, iam apresentar uma visão a curto prazo, temos que estar decepcionados. Temos normas e princípios de um lado e não temos aplicação de outro. Mas olhando a vida na Terra e a rápida evolução do homem e a discussão de valores reais, é evidente que não é para nós, nem para os nossos filhos, nem para os nossos netos, que vão ter que lutar por isso. Mas eu acho que nós vamos chegar lá. Gente, é incrível, incrível. E quando você faz essa alusão histórica, é como se nós tivéssemos a cada dia que buscar
a queda dos muros de Jericó que existem no coração da gente, as quedas do mundo de Jericó, da nossa soberba, da nossa falta de fé, da nossa falta de humildade, da nossa falta de conhecimento, da nossa falta de amor, da nossa falta de amor próprio. E é claro que a gente constrói uma humanidade melhor através do exemplo. E o melhor exemplo que nós podemos ter é o fato de que Deus Pai, Ele mandou para a terra o seu Filho único para que pudesse purificar o coração de cada um de nós. Professor, nós estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem agora para 2026 que pudesse alimentar a esperança de todos aqueles que nos assistem. A minha mensagem é muito simples, aquela que eu sempre procuro e que faço minha família seguir. Nós não podemos desistir de lutar. Nós temos que acreditar em valores maiores. E se nós temos princípios, mesmo que tenhamos a impressão que não estamos conseguindo, nós não podemos parar de desistir. Não podemos parar de lutar. Não podemos desistir. Temos que ir sempre em frente. Tem impressão. Se temos valores, acreditamos neles, nós temos que lutar. E se tivermos errado, aceitar, corrigir quando o erro for apontado e percebemos que erramos. Mas se nós não lutarmos por princípio, de dizer o mundo está perdido, não adianta, etc., esse vazio vai ser preenchido por aqueles que não se importam realmente com o mundo. Se nós nos importamos com a nossa família, com a nossa sociedade, com a nossa comunidade, com os nossos amigos, nós temos que lutar. Eu termino dando a mensagem que é uma historiazinha muito simples, mas daquela que eu acho que é o papel de todos nós. É o pássaro que tinha na sua bico um pouco de água no incêndio da floresta e levava e jogava sobre o incêndio. E o leão está correndo e diz para... Você pensa que você vai apagar o incêndio com essas gotas? Ele diz, sei que não vou, mas estou fazendo o meu papel. Se cada um fizesse aquilo que deveria fazer em nível de solidariedade, o mundo seria diferente. E lutar por isso, mesmo que não se consiga o resultado, valeu a pena. Que lindo. Eu tinha 16 anos de idade, eu estava num congresso de direito, na primeira fase de direito ainda, e eu tive a honra de assistir uma palestra do professor, e ele falou literalmente essa frase na sua palestra do poder da resistência, citando a força e a resiliência daquele pássaro que queria apagar o incêndio de uma floresta. Se cada um fizer a sua parte, nós teremos sim uma humanidade muito mais justa, muito mais fraterna, muito mais solidária. Se nós colocarmos Deus à frente de todas as nossas decisões, nós teremos sim decisões muito mais sábias. Se nós conseguirmos olhar para dentro de nós e sabermos que nós somos a imagem e semelhança daquele que é misericordioso, nós aprenderemos a ter misericórdia. Professor, gratidão. Não desista. Resista, se movimente, se reinvente, mas acima de tudo, creia de que através de Deus, todos nós podemos transformar o mundo. Muito obrigado. Quem agradece sou eu. E assim, nós iniciamos o primeiro Resenha Jurídica de 2026 com Luciano Pérez. Tem muito mais por vir. Confesso que estou emocionado por viver um pouco da história do direito daqueles que eu tenho certeza que vivenciaram um pouco do mundo da academia. A democracia brasileira passa pelos estudos e pelas mãos do professor. Gente, é uma bênção, é um presente de Deus. É um presente de Deus. Gratidão. Fique conosco com toda a programação da Rede Vivax de televisão, que é a televisão feita pela família e para a família, televisão que tem um propósito, que é o propósito do alimento do corpo, da alma e do espírito. Gratidão.